Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, começando um pouco atrasado a live de hoje, né? Decorrente aí, peço desculpa, tive que me ausentar da cidade, período de visitação aí. Então, peço desculpa novamente por não fazer essa live aí na sexta-feira, como é programado que ocorra, né, essa live na sexta-feira. Mas o mercado não está agradável e a gente precisa falar. Então, antes de começar o dia de amanhã, eu preciso retocar várias coisas aqui com vocês. E uma delas realmente é a Apple. A Apple, eu vim fazendo alguns vídeos, né? Não vou dizer alguns vídeos improvisados, né, para atenção. Como eu estava em viagem, não tinha aqui o escritório para fazer alguma coisa um pouco mais rebuscada. Mas o que acontece, pessoal? Realmente a Apple tá pagando para ver, né? Donald Trump, cada vez ele é mais áspero nos comentários dele em relação ao que a Apple está fazendo. A Apple do mandato passado para esse, infelizmente a Apple não fez absolutamente nada do que ele havia programado ou que o Donald Trump havia solicitado no primeiro mandato. Lembrando que no primeiro mandato a Apple foi isentada das tarifas de Donald Trump, só que dessa vez o nosso Tim Cook, né, tá pagando para ver. E a cartada final, então sexta-feira ali realmente boa noite, pessoal, boa noite, obrigado ali pelos likes ali, tá? Então o que aconteceu? Apesar que tem várias casas de análise recomendando a compra da Apple, tá bem complicado nós seguirmos comprados na Apple, né? Principalmente porque a Apple perdeu aqui, um triângulo de alta, tá? Perdeu esse triângulo de alta e toda figura negada, normalmente a paulada é maior. Então, vamos dizer assim, eu aguardaria para fazer tomadas de posição na Apple por várias coisas que a gente já viu aqui nas nossas lives, né? Que é o que? Na medida que a Apple vem caindo, o seu volume de negociação vai aumentando, né? O volume de negociação da Apple ele vai aumentando na medida que o ativo vai caindo, ou seja, há uma confirmação desse movimento, tá, pessoal? Então, eu estava devendo o livro, que eu falo assim, eu não fique refém só das lives, né? Então, é esse livro aqui, deixa eu só ver se tá pegando a câmera aqui, se a câmera tá pegando ele. Esse livro aqui, que tá lá a figurinha dele lá embaixo, é o meu livro de cabeceira que eu falo, né? Meu livro de cabeceira. Então, o que tem nesse livro aqui? Tudo que eu vou abordar na live tem nesse livro aqui, tá? Tem livros aí de 600, 700, 800 reais, 300 reais, livros excepcionais, tá? Mas vocês não vão precisar mais do que tem dentro desse livro aqui. Esse livro tira vocês do zero, tá? Tira vocês do zero e coloca vocês num patamar de análise técnica, tá? Análise técnica. O livro é direcionado para análise técnica. Então coloca vocês num caminho muito confortável, num conhecimento muito bom. Tudo que eu vou falar aqui é baseado no que tem nesse livro e tem em outros livros também, tá? Mas basicamente o que eu vou passar para vocês tem vamos dizer assim, um respaldo técnico. Vocês conseguem pesquisar, por exemplo, isso aqui é um livro que está para vender é um livro que tem para vender na Amazon, por exemplo, se eu não me engano, 60 reais, 50 reais, é muito bom, tá? Então não fiquem reféns do conhecimento, tá, pessoal? Sejam operadores do próprio mercado de vocês. Então, voltando aqui, vamos fazer uma retomada da Apple, tá? O que a Apple fez? A Apple lá no primeiro mandato do Donald Trump, ela foi isentada, tá, pessoal? Quem tá dando like aí, muito obrigado aí, fico muito feliz aí
pelas recomendações aí, pelo carinho de vocês. Tá? Essa live era para ter ocorrido na sexta-feira, mas como eu havia falado ali, né, por motivos de saúde, eu acabei viajando, passei a semana inteira fora ali, fiz uma live até improvisada, fiz até um vídeo improvisado ali, já chamando a atenção pros, vamos dizer assim, para as operações em relação à empresa Apple, tá? Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu com a Apple, tá? A Apple produz hoje 85% de todos os seus produtos, produz na China. 85% produz na China. 15% produz na Índia. E o que o Tim Cook, né? Meu inglês não é muito bom, tá? O que Tim Cook fez? Está migrando todo o parque de fabricação da China para a Índia. E na sexta-feira anterior a esta sexta-feira, Donald Trump falou, ó, para de migrar a sua produção para a Índia, porque você vai tomar o imposto do mesmo jeito. E a Apple não fez nada durante a semana inteira. Nada. Não apresentou nenhuma resolução, não apresentou nada. A única coisa que a Apple realmente apresentou foi um investimento de 550 bilhões de dólares ao longo de 4 anos. Ou seja, 550 bilhões de dólares ao longo de 4 anos, tá? Ao longo de 4 anos significa mais de 1/4 da sua receita anual, que é a receita trimestral da Apple gira em torno de 96 bilhões de dólares, tá? Aumentando muito no quarto trimestre. Porque o que pega o quarto trimestre? Pega outubro, novembro, dezembro. Ou seja, Dia da Criança, Black Friday e o Natal. Tá? Então, a forte da venda da Apple é o quarto trimestre. Muitos investidores, muitas pessoas acabam selecionando esse período para começar o período aquisitivo das ações. Quais ações que eles começam a tomar? Eles começam a comprar as ações da Apple, né? Porque sazonalmente a Apple cai nesse início de ano. Isso é normal. Aqui a gente tem a queda de 120 dias lá da pandemia, tá? Ou seja, nós não estamos enfrentando uma pandemia, mas a gente está enfrentando uma guerra tributária. E essa guerra tributária já arrancou da Apple uma valorização de mercado de 30%, chegando quase a 40%. Tá? Por quê? Porque Tim Cook, assim como Elon Musk, vamos dizer assim, as 7 magníficas, né, que falam, né, se aproximaram muito do governo. E isso repercutiu muito mal pro mundo, né? Teve um boicote mundial, principalmente as ações da Tesla. As ações da Tesla sofreram muito com isso, tá? Mas não me deixando dissipar aqui um pouco da nossa... do alvo da nossa live, tá, pessoal? As ações da Apple merecem muita atenção, porque não tem outro alvo a não ser a média aqui. Porque aqui vai ter um suporte, né? Se vai cair, realmente vai cair 1/4 da receita anual da Apple, nada mais justo do que o preço da ação também cair 1/4. Mas atrás de tudo isso, pessoal, tem várias análises técnicas que a gente tem que observar, tá? Aqui nós tínhamos uma cunha de alta, tá? Lembrem de adquirir, tá? Lembrem de adquirir conteúdo impresso. Não fiquem só no que eu vou falando ou que vocês pesquisam na internet. Tá? Lembrando que a análise técnica não garante movimento futuro. Tá? Não garante movimento futuro. Mas te dá uma noção de como que vocês devem agir em relação a isso aí. Tá, pessoal? Então, as ações da Apple, elas estão direcionadas a uma queda. E é uma queda, eu digo que é uma queda um pouco forte. Tá? Ela perdeu a média de 21 períodos, então teoria de Bollinger, né? Teoria de Bollinger tem no livro, tá?
Perdeu a média central, ela vai tocar a média oposta. Não tem o que fazer. Vai tocar, vai testar a média oposta. Então nós temos essa semana, tá, para a Apple fechar acima da média central. Ponto. E a próxima semana romper esse movimento, fazendo um movimento muito similar ao que fez aqui, ó, tá? Porque se realmente ela perder a média central, pessoal, ela vai desenvolver esse movimento aqui, ó. Ela vai desenvolver esse movimento de queda. Olha há quanto tempo que a Apple não perde a média central, tá? Mas também ela nunca tinha ficado comprometida em perder 1/4 do seu caixa, da sua renda. 1/4 da Apple, 1/4 do caixa, 1/4 de geração de lucro da Apple está comprometida, independente do que a Apple venha a fazer hoje, tá? Se ela realmente, vamos dizer assim, se ela realmente se comprometer em construir as fábricas nos Estados Unidos, ela não vai ter vamos dizer assim, o incentivo governamental que teria na Índia, e não vai ter a mão de obra barata que teria na Índia, que hoje 85% dos produtos da Apple produzidos na China e 15% dos produtos produzidos na Índia tem um custo muito baixo. E Tim Cook falou, é inviável produzir nos Estados Unidos por causa da falta de incentivo governamental e por causa do custo da mão de obra ser mais elevado, né? Mas assim, ó, o cara só tá dando bola fora, porque qual que foi o argumento que na quarta-feira ele utilizou para confrontar Donald Trump? Falando que a mão de obra da Índia é mais especializada. Aí não dá, né? Aí me ajuda também, né? Por favor. Então, pessoal, deixem as ações da Apple, por mais que estejam interessantes, vamos dizer assim, interessantes em termos de valor, porque nada melhor do que comprar uma boa empresa por um preço mais justo, mas deixa pelo menos acontecer alguma coisa que reverta esse cenário futuro da Apple. Tá? Deixa a Apple um pouco de lado. Deixa a Apple um pouquinho de lado, tá? Vamos partir para outra então, pessoal, para a gente não ficar só na Apple, tá? Então, teoria de Bollinger, tá? Teoria de Bollinger aqui na Amazon. O que a Amazon fez? A Amazon, quem me segue ali no meu perfil, vê que é um perfil que não é direcionado para, vamos dizer assim, somente para isso aqui, né? É um perfil ainda amador, né? Eu ainda posto várias coisas ali, principalmente com meu filho, em relação a jogo, de videogame, isso, aquilo. Mas o que acontece, pessoal? Tá ali, ó, o seguinte, que quando um movimento, quando um ativo atinge uma borda da banda de Bollinger, e esse movimento ele tem um gráfico reverso, ou seja, um candle que indique reversão do movimento, esse candle ele é rompido, tá? E aqui na linha azul eu comecei uma operação na Amazon, porque o que é resistência vira suporte, tá? E aí esse suporte perdido vira resistência. Não sei se o pessoal está acompanhando aqui o meu mouse, tá? Mas o que acontece, pessoal? Bateu uma semana batendo aqui nesse preço, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, na sexta semana quando rompeu, estourou lá em cima. Esse é o movimento que eu esperava na Apple. Vocês estão me entendendo? Olha aqui, ó. Era esse o movimento que eu estava esperando aqui. Só que não teve, derreteu. Então, quando derrete, ou seja, quando nega uma figura nessa intensidade, o movimento para baixo é muito forte. Então, não entre na Apple, pelo menos nesse cenário. Porque quando tu tem um indicativo não agradável da área fundamentalista, lembra, né, o que eu falava? A análise fundamentalista vai te dizer qual empresa comprar. A análise técnica vai te dizer qual o momento de comprar essa empresa, tá? Desculpa, pessoal. Então, a Apple fundamentalmente diz assim, ó, não me compra. E graficamente diz assim, ó, cai fora. Então, pessoal, se não tem nada amparando uma entrada, não entra.
Não se aventura, não exponha o capital de vocês, tá, pessoal? Não exponha o capital de vocês. O que mais? A BlackRock, tá? É uma das minhas ações preferidas, porque ela é muito técnica e ela tem muitos fundamentos. A BlackRock é uma instituição financeira, tá, que gerencia 13 trilhões de dólares. Então, olha o cacife dos caras, tá? Não que a empresa tenha esse valor de mercado, tá? Ela gerencia esse valor de mercado. Então, é uma das empresas junto com a Berkshire, tá? A Berkshire é o banco do Warren Buffett, tá? Só que a Berkshire, pessoal, está num momento técnico não tão favorável como a BlackRock, tá? E a outra que eu gosto muito de operar é a Bank of America, que desenvolveu o canal de alta com maestria, muita maestria, tá? Só que o que aconteceu quando tocou aqui, quando testou a linha central? Ela fechou para cima, tá? Vamos dizer assim, ela rompeu a máxima, mas falhou. Esse movimento, tá, eu costumo chamar de um gramofone, porque ela faz uma figura igual a um gramofone antigamente. Lembra dos gramofones de antigamente? Então, era mais ou menos isso aqui. Aí o que acontece? Para onde a empresa vai nesse setor? Se rompeu a máxima e perdeu a mínima, tá? Então, a gente espera um pivô, tá? Seria mais ou menos um movimento parecido com esse aqui, não sei se todos estão olhando, tá? Parecido com esse aqui, ó, que é ele fazer um candle de reversão e esse candle de reversão ser rompido, confirmando o movimento de reversão. Ou seja, ele vai fazer um martelo, ele vai fazer um spinning top e ele vai ser rompido e o volume vai confirmar isso aqui. Então, olha o volume que teve aqui, ó, o volume de compra. Olha quanta gente comprou aqui. Tá? E quando esse candle foi rompido, o canal de alta se desenvolveu. Só que olha só, na medida que foi subindo o preço, o volume de negociação foi caindo. Ou seja, por mais que esse candle aqui seja positivo, ou seja, o valor de abertura ficou inferior ao valor de fechamento. Tá? Ele abriu ali, ó, abertura 61,30 e o candle fechou no 63,07. Por mais que ele tenha fechado mais alto, tá? Ele vai ter uma cor positiva, principalmente por causa desse, vamos dizer assim, por causa desse padrão de fechar mais alto do que abriu. Quando chegou na máxima, ele foi muito vendido, tá? E o que justifica esse candle ser maior que esses aqui. Então, quem estava comprando aqui, vendeu aqui, tá? E aí, antecipou o movimento da semana seguinte, que o pessoal, quem não conseguiu vender aqui dentro, no que o mercado abriu, já se atracou a vender. E aí, o fechamento abaixo da mínima, tá, pessoal? Mas já tem vamos dizer assim, uma outra leitura positiva. Esse valor de venda foi inferior ao valor de venda da semana passada, da semana anterior, tá? Então, todos esses indicativos têm que trabalhar juntos, tá? A próxima empresa, pessoal, é nada mais, nada menos que a Google. Todo mundo sabe que todas as vezes que eu comprei a Google, que eu acabei vendendo a Google, eu tive que comprar a Google num preço maior, num preço mais elevado. Tá? Então a Google, pessoal, eu vou deixar para fazer uma live só da Google, explicando por que é uma boa empresa, por que realmente ela não deve fracionar o seu negócio, ela não deve vender, por mais que os processos envolvendo a Google em relação ao trust, né? Vamos dizer assim, o abuso de poder monetário da Google. Por que ela não deve se desfazer? Vamos dizer assim, ela tem que se manter um conglomerado, tá?
Essa é a minha visão do mercado, apesar que tem vários analistas dizendo que a Google tem que sim se fracionar, porque os mecanismos de busca estão travando os preços do mecanismo de busca, estão travando o preço, vamos dizer ali, da área de IA da Google, por causa de outras áreas que não são tão atraentes. Mas se tu tem, por exemplo, assim, ó, um grande conglomerado que tem vários valores embutidos ali, tá? Intrínsecos ali, né? Principalmente agora com a vaporização, vamos dizer assim, da notícia do chip quântico da Google. Se realmente a Google, tá, conseguir produzir esse chip quântico, vai ser um passo gigantesco para a inteligência artificial, porque não vai haver criptografia suficiente para inviabilidade ou para impenetrabilidade do próprio chip quântico da Google. Então, se realmente a Google se manter do jeito que está, sendo um conglomerado com todos os valores intrínsecos dela, ela vai perdurar, por mais que essa crise tributária ocorra, que não vai influenciar nos trabalhos da Google, mas sim na Google lá fora dos Estados Unidos, né? O boicote que a Google pode sofrer. Então, sim, a gente tem que dar uma, vamos dizer assim, deixar a Google sempre no nosso farol, principalmente para possíveis compras, tá, pessoal? Quando que a gente pode comprar a Google? A Google saiu aqui. Esse é o movimento que eu quero que a BlackRock faça aqui, tá? A BlackRock não, perdão. Aqui é a Bank of America, tá? É esse movimento técnico aqui, pessoal, vou espirrar. Aqui no Rio Grande do Sul tá um frio, e aí eu cheguei de viagem e tô meio baleado da asa, tá? Peço desculpa aí pro pessoal. Quem tá chegando agora, eu acabei de espirrar, tá, pessoal? Não tô emocionado, não. Eu acabei de espirrar. Então, o que acontece, pessoal? Esse movimento aqui, ó, que a Google fez quando ele montou esse gramofone aqui, ó, que ele fez um pivô, ele perdeu a mínima, mas ganhou a máxima, tá? É esse movimento que eu espero que a Bank of America faça, tá? Apesar que o estreitamento das bandas nos indica uma baixa volatilidade, tá? Se vocês olharem, pessoal, basicamente todas as empresas estão no mesmo cenário gráfico, tá? Mesmo cenário gráfico. Porém, tem empresas que pro meu entendimento, estão mais, vamos dizer assim, numa questão técnica com o governo Trump, estão mais confortáveis, né? Que são empresas que produzem dentro dos Estados Unidos. As empresas que produzem dentro dos Estados Unidos estão numa maré boa, tá? Mas tem empresas que produzem dentro dos Estados Unidos, que estão atreladas ao governo americano, que estão sofrendo boicotes lá fora. Cito a própria Tesla, né? Que a pressão foi tão grande que o Elon Musk teve que sair do governo para poder melhorar um pouco as ações da Tesla. Eu já vou chegar nas ações da Tesla, tá? Então a Caterpillar sinalizou aqui a compra, tá? Tecnicamente, nós tivemos um movimento de retorno à média central, teoria das bandas de Bollinger, tá? Aqui, não sei se todos estão vendo aqui, se estiverem vendo aqui, que me sinalizem aqui no chat, por gentileza, tá? O que aconteceu aqui? Aqui, na teoria de Bollinger, esse candle que eu estou sinalizando aqui, tá? Ele fechou fora da banda e depois ele veio fechar dentro da banda. E foi esse candle aqui também. Ele fechou fora da banda, tá? E depois buscou fechar dentro da banda. E aí o que acontece? Se fechou fora e fechou dentro, ele vai testar a média central. Se fechou fora e fechou dentro, ele vai tentar testar a média central. Senão, ele rompe a máxima e segue esse movimento de alta, tá, pessoal? Então, a Caterpillar, ela sempre está no meu radar, principalmente por todos os fundamentos dela, tá? Mas por ser uma empresa muito fácil de operar tecnicamente. É uma empresa que, se tu pega um rompimento na média central, que nem deu aqui, tá? É uma empresa que tu consegue capturar aí
50%, 40% de retorno aí. Aqui que nem teve aqui 90% de retorno em um ano, tá? Aqui atrás também 114% de retorno em um ano. Então ela é sim uma empresa muito técnica, muito fácil de se operar tecnicamente, tá? Vou dar oi para todo mundo aqui, pessoal, que eu tô tentando não travar a live. A próxima empresa é a Microsoft, tá? A Microsoft ela se postou muito bem frente às tarifas de Donald Trump, tá? Ela surpreendeu os analistas com os resultados do primeiro trimestre. Então os resultados do primeiro trimestre vieram muito além do que os analistas estavam imaginando que viriam. E aí, depois de, vamos dizer assim, da assunção lá do governo de Donald Trump, né, as ações pararam de cair. Esse é o movimento do gramofone, tá, pessoal? Quando o candle posterior rompe tanto a máxima quanto a mínima, tá? Que é o que teve lá na Bank of America, ó. Só que aqui teve no topo, tá? E aqui na Microsoft teve no fundo. Então, por isso que eu peço atenção aqui para as ações do Bank of America, tá? Sinalizam, vamos dizer assim, uma interrupção do seu movimento de alta. Todo movimento de alta ou todo movimento de baixa, que eles chamam de tendência, toda tendência é mantida até ser interrompida. Ou seja, é alta até que se passe a ser baixa. É simples? Não, não é simples. É assim, ó. Tu precisa de, vamos dizer assim, uma análise fundamentalista, tá? A empresa começar a reportar resultados aquém do que tu espera, ou resultados iguais. Quando a empresa começa a reportar resultados iguais, já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta, porque as empresas tendem a apresentar resultados trimestrais melhores do que o resultado trimestral do ano anterior, não do trimestre anterior. Então tu não não vamos dizer assim, não é prudente você pegar, vamos pegar a Apple, né, que é o pato da vez, tá? Não é prudente tu pegar o resultado do quarto trimestre da Apple e comparar com o primeiro trimestre da Apple, né? O quarto trimestre da Apple vai pegar outubro, novembro, dezembro, que tu vai pegar ali Dia das Crianças, festa de fim de ano, no Natal, tu vai pegar Black Friday em novembro, então tu vai pegar várias datas comemorativas e fortes. Por quê? Porque a Páscoa é uma data comemorativa, mas tu ganha chocolate, porque tá todo mundo enforcado em comprar material escolar, né? E isso é meio que geral, porque nos Estados Unidos não é essa época, beleza, mas nos Estados Unidos o pessoal está se preparando para entrar em férias. Então o pé de meia é para as férias de verão, porque agora é verão lá, né? Pelo menos você caminha para o verão. Então, o primeiro trimestre de 2025 da Apple foi superior, sim, ao primeiro trimestre de 2024. Mas não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa na Apple é o futuro da Apple, o futuro da geração de caixa da Apple, tá? Por quê? Porque a Apple deixando ou perdendo 1/4 do seu poder de capitalização em detrimento aos 25% que o Donald Trump falou na sexta-feira que vai colocar em cima da Apple, em cima de todos os produtos de comunicação produzidos fora dos Estados Unidos. Se a Apple for isentada dos 25%, ela vai ter que assumir o compromisso de investir 550 bilhões de dólares em 4 anos. Então dá na mesma. E é o que, vamos dizer assim, a sinuca de bico que Tim Cook tá. Por quê? Porque ele já sinalizou para David Trump que produzir dentro dos Estados Unidos é muito caro. Porque ele produz 85% na China, 15% na Índia, que a mão de obra é extremamente mais barato, fora que a Índia tem um incentivo governamental muito grande. Entendeu? Então, realmente, não é uma saída fácil, não é, o remédio é amargo para a Apple, resultado de 8 anos de, vamos dizer assim, acomodação da Apple.
Porque se no primeiro mandato de Donald Trump ele isentou a Apple visando que visando que a Apple ia investir e ia começar a produzir aparelhos nos Estados Unidos, em 8 anos absolutamente não fez nada. Tá? Então agora está colhendo, vamos dizer assim, a estagnação ou a própria acomodação de produzir lá no exterior. Então falamos da Microsoft aqui, tá? Também. A Chevron, tá? A Chevron é um papel que eu comecei a comprar. Eu comecei a comprar a Chevron. Por quê? Porque no hemisfério norte começa o verão. Se começa o verão no hemisfério norte, o que acontece? A demanda por energia começa a baixar. Se a demanda por energia começa a baixar, a demanda do que tu está produzindo está caindo, teu caixa está caindo. Então, vamos dizer assim, a possibilidade de eu comprar uma boa empresa num preço agradável fica muito grande, tá? Fica muito grande. E olha aqui a área de suporte técnico, tá? Que a Chevron tá. Ela tá testando uma média de 200 períodos. Então, é uma média muito forte, é um suporte muito confiável. É seguro? Não. No mercado de renda variável, nada é garantido. Tá? Movimento anterior não confirma movimento futuro, mas é uma área que eu digo assim, ó. Obrigado, Arthur. Obrigado presente aí, cara. Obrigado presente aí. Meu filho também se chama Arthur aí. Bom nome. Nome forte, né? Obrigado aí, cara. Fico agradecido aí. Então, o que acontece, pessoal? Existem sazonalidades que é muito bom tu operar o papel. E na entrada do verão do verão do hemisfério norte, é um momento muito bom para você comprar empresas de energia. Se você botar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, início de ano, tá? É muito bom esse período energético aqui, tá? E o que ainda, quais que são os outros argumentos ainda que nos levam a acreditar que é um bom ponto de entrada, tá? Vamos para o IFR, tá? Índice de força relativa, que está dentro desse livro que está aqui embaixo da live aqui, ó, que eu recomendo que todos comprem, tá? Se não esse livro, tá? Não estou fazendo merchandising de um livro específico, tá, pessoal? É por causa que me perguntaram aonde que eu estudo. E tem livros caríssimos, tá? Esse livro, por exemplo, que eu estou trazendo para vocês é um livro de baixo custo e de alto valor agregado. Por quê? Porque é um livro que consegue tirar vocês do zero, de análise gráfica, análise técnica, do zero a nunca vi mercado financeiro. Ele vai te explicar tudo sobre o mercado financeiro. O que é uma ação, o que é uma compra, o que é uma venda, como é que tu faz uma compra, como é que tu faz uma venda, tá? E são conteúdos que eu vou deixar aqui no perfil pro pessoal, tá? Pro pessoal que segue aí, vai ter esse tipo de material aí, explicando como que faz uma compra, qual que é um bom momento para tu fazer uma compra, qual que é o bom momento para tu encerrar uma posição, né? Qual que é um bom movimento para tu encerrar um movimento de compra. E o livro faz uma coisa que eu acho muito interessante, tá? Ele não recomenda a venda, ou seja, ele é muito conservador, é um livro extremamente conservador, tá? O que ele faz? Ele não deixa você expor o seu dinheiro, ele não deixa você assumir uma posição de risco, tá? Então isso é muito importante para quem está chegando no mercado financeiro. Eu sei que existem várias coisas por aí, binárias, opções, isso e aquilo. Muito obrigado ali pelo presente também, cara, tá? Cut Clips, obrigado ali pelo presente, pelo reconhecimento, tá bom? E o que acontece às vezes quando o pessoal vem para o mercado financeiro? O cara vem para o mercado financeiro, a primeira coisa que você tem que ter na mente, tá? Que quando você vem para o mercado financeiro de renda variável é bater a renda fixa,
Tá? A renda fixa hoje está pagando muito bem, tá? E isso para o mercado financeiro está sentindo muita diminuição de volume de negociação, justamente por causa dos altos juros da renda fixa. Tá? E o pessoal vem falando que vai investir a longo prazo, mas esperando rendimentos ou esperando bons resultados no curto prazo. E aí acaba sabotando a própria estratégia. Tá? Então, pessoal, quem me acompanha aqui sabe que eu não olho um gráfico, por exemplo, menor do que o gráfico semanal. Porque tu vai ter uma visão muito míope do movimento que a ação está fazendo. Tu olha assim, ó, tu diz assim, a ação já caiu bastante. Aí tu vem pro gráfico diário, meu Deus, é a hora de comprar. Aí você vai pro gráfico mensal, recém o papel começou a cair. Tá? E isso aí tu consegue observar em vários ativos norte-americanos. E se vocês repararem, eu não falo do mercado doméstico, justamente porque o cenário doméstico é muito difícil de tu ler, porque um canetaço derruba muita coisa. Tu entendeu? Então, tome muito cuidado também para quem está chegando no mercado financeiro. Tem que observar em qual cenário que vocês vão operar. Tá? Se o cenário que vocês vão operar, ele é favorável ou ele dá viés para aquilo que vocês estão fazendo. Tá? Aqui o nosso cenário doméstico, eu estimulo muito a renda fixa, porque são juros pré-fixados, tá? Que vão te dar uma garantia de poder de compra lá na frente. Por exemplo, a inflação mais 7% é o teu dinheiro protegido. Só que vocês têm que entender assim, que o valor de compra, a proteção de valor de compra não é rendimento. Tá? Não é rendimento. E quando tu aplica o teu dinheiro num título do Tesouro, que ele vai te dar a inflação mais 7%, que nem está hoje, IPCA mais 7%, tá? Ele está preservando o teu poder de compra. O que quer dizer isso? Que o que tu compra com R$1.000 hoje, daqui a 10 anos tu vai comprar com esses R$1.000. Mas vocês têm que ter na cabeça que isso é o quê? É uma preservação do teu poder de compra. Não é um aumento de capital. Ou seja, tu não está aumentando o teu patrimônio, tu está preservando o teu patrimônio. Tá? Para grandes fortunas, isso é muito interessante. Tu tem que alocar mais de 70% do teu patrimônio numa operação assim. E aí teus outros 30%, aí tu diversifica. Tu vai para renda variável, tu vai para um pré-fixado que paga um pouco mais, tá? Mas que te deixa um pouco mais preso também, tem esse problema, né? Tudo que vai te pagar mais, tudo que for te pagar mais, vai esperar uma retenção maior do teu capital. Tá bom, pessoal? Então, quanto menor o prazo da tua operação financeira, maior é o teu risco e, de repente, menor é o teu retorno. Tá? Eu faço day trade? Pessoal, eu faço day trade. Eu recomendo day trade? Não. Eu não recomendo day trade, principalmente para quem está chegando no mercado financeiro. Para quem está chegando no mercado financeiro e quer fazer day trade, tá? Ele tem que ter um conhecimento técnico muito grande mesmo. Eu cito grandes exemplos aqui de operadores de day trade, como o Alisson Correia, por exemplo, que é um cara que tem um temp read, ou seja, uma leitura de tempo para tu fazer uma operação extremamente avançado. Eu vi, quem acompanha o Alisson Correia, né, há um bom tempo, eu estou no mercado financeiro desde 2008. Então, peguei a marolinha, quem lembra da marolinha aqui, né, falava, não vai chegar isso aí, vai ser uma marolinha aqui, tá? Que foi uma das crises financeiras que meio que me colocou em dúvida em relação à profissão que eu estava escolhendo, tá? Depois veio impeachment, veio delações. A delação de 2016 foi o que me tirou do mercado doméstico, me jogou no mercado norte-americano, tá? Por quê? Porque a instabilidade jurídica de se operar aqui dentro era muito grande. Em 2014 houve um canetaço que simplesmente congelou o preço das elétricas. E as empresas elétricas são, né,
comumente conhecidas como empresas conservadoras, de lucro certo, isso, aquilo. E eu vi a minha carteira de energia derreter 30% em um ano. Entendeu? Por causa de um canetaço que aconteceu numa sexta-feira de tarde, às 14 horas, 16 horas, eu não lembro direito, tá? Eu estava em deslocamento e eu não consegui fazer absolutamente nada, né? Porque lá em 2014 eu não tinha, vamos dizer assim, os home brokers, eles não eram tão versáteis que nem são hoje. Hoje tu pega o teu celular com reconhecimento facial, tu estopa qualquer operação, tu cai fora de qualquer operação, e antigamente não era bem assim, fora a cobertura 3G, né, que era muito ruim. E aí se demorava para tu fazer o login ali, simplesmente tu não conseguia executar ordem nenhuma. Então eu saí do mercado financeiro doméstico justamente por causa disso daí. E aí voltando lá para o mercado norte-americano, pessoal, tá? São empresas extremamente técnicas, tá? E eu sigo, vamos dizer assim, doutrinas tipo Warren Buffett. Eu gosto muito, muito, né? Tanto é que o cara é um dos 10 mais ricos do mundo, né? Justamente por causa da filosofia tradicional dele e conservadora. Por que o Warren Buffett nunca comprou uma ação de uma empresa de aviação? E eu recomendo de coração, nunca compre uma ação de uma empresa de aviação, nem que seja para especular. Não compre, pessoal. Por quê? Porque nenhuma empresa no mundo, não é porque um avião cai, não é isso aí, pessoal. Tá? Mas eu ouvi dizer que o avião cai e aí a empresa tem um grande prejuízo. Não, ela tem seguro para isso. Tá? Não é por causa disso. É porque nenhuma empresa no mundo conseguiu transformar a demanda que tem o setor de aviação, tá, em lucro. A gente volta aqui para o cenário doméstico. Vamos analisar aqui, vamos ver. A Varig. A Varig teve que entregar toda a sua frota para os pilotos e comissários, e, né, entregou a frota de aviões para os funcionários em troca de indenização trabalhista. Porque foi uma quebradeira tão grande que ela não tinha dinheiro para pagar os direitos trabalhistas. E se criou a Webjet. A Webjet era conhecida por fazer voos, por exemplo, do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, ida e volta, isso em 2001, tá? Que eu estava estudando lá no Rio de Janeiro, era R$220 ida e volta. E a Gol e a TAM enlouquecidas, né, com essa empresa. A gente tem que comprar essa empresa nem que seja para fechar. E foi o que a Gol fez. Comprou a Webjet para fechar. Justamente para fazer o quê? Para deixar de existir essa oferta de baixo custo, tá? Para ela voltar, a Gol e a TAM voltar a ter bons lucros. Só que nesse meio de campo se criou a Azul. E a TAM, ela tem poucas linhas aéreas, tá? Mas elas são linhas aéreas mais conservadoras. Que nem assim, ó, tem um voo de Uruguaiana para Porto Alegre. É só custo, é só gasto, só dispêndio para as operadoras, porque não tem lucro nisso aí. É baixo, a lotação é baixa, vamos dizer assim, para tu taxiar, para tu fazer qualquer deslocamento com uma aeronave, independente de onde tu vai decolar ou não, o dispêndio é muito grande. Por exemplo, daqui de Uruguaiana para Porto Alegre é quase a mesma coisa que de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Porque o restante é só combustível. Sim, mas lá em cima não gasta tanto combustível como para tu taxiar. Para tu pagar um taxiamento dentro de um aeroporto é caro, tá? Então tem empresas que conseguem dar uma demanda melhor, vamos dizer assim, uma atenção melhor para sua demanda do que empresas aéreas. Então nunca compre ações de empresas aéreas. Empresas de saneamento é muito bom. Empresas de telefonia. Eu não gosto da Oi. Cara, tem a Vivo, tem a Claro. Tá? E como eu não opero todas as empresas que existem no Brasil, eu opero similares nos Estados Unidos. Então, cito a Vale. Eu não opero a Vale do Rio Doce. Eu opero a Rio Tinto. Rio Tinto, deixa eu achar Rio Tinto aqui. Eu vou escrever aqui que eu acho que é mais rápido. Eu opero a Rio Tinto. Tá?
A Rio Tinto é uma mineradora americana. Aí tu coloca a Vale do Rio Doce aqui. Tu chora. Tu chora. Tá? Ah, é uma demanda constante. É, até cair lá para baixo. Tá? Eu já negociei a Vale a R$12, a R$14. Tá? Então, assim, ó, o problema de tudo aqui é o canetaço. Tá, pessoal? No lugar da Vivo. Tá? Aqui tem a Vivo. Essa aqui não é Vivo. Essa aqui é... Tá. Eu opero a TIT. A TIT, pessoal. A TIT, se não me engano, foi fundada pelo cara que inventou o telefone. Me faltou o nome agora. Alguém consegue me dar uma mão aí na memória? Tá? Deixa eu só colocar aqui a TIT aqui. A TIT. Olha isso, cara. Me faltou o nome aqui. Tô pesquisando aqui o nome do cara aqui que me faltou o nome. O cara inventou o telefone e eu esqueci o nome do cara. Graham Bell. É o Graham Bell. Agora deixa eu só ver fundador aqui, ó. Tá? O cara inventou o telefone e é cofundador da AT&T. Então, pessoal, eu acabei migrando para os Estados Unidos justamente por causa dessa, vamos dizer assim, tu consegue manter um portfólio mais saudável quando tu sai de um mercado. Douglas, obrigado a gentileza, Douglas. Obrigado a gentileza aí, cara. Bem-vindo à live aí. Sei que o dia tá errado e a data e o horário já tá um pouco mais avançado, né? Essa live era para ser sexta-feira, pessoal. Toda sexta-feira eu faço a live ali de fechamento do mercado. Só que como eu tava em viagem aí, que eu tô com um familiar baixado, eu acabei voltando hoje, eram 20 para as 11. Aí eu cheguei de viagem, tomei um banho, comi alguma coisa e vim aqui conversar com vocês. Mas o assunto, realmente o assunto de hoje, pessoal, tá? Era para nós tomarmos cuidado, muito cuidado com as ações da Apple, tá? Vamos dizer assim, é o meu calcanhar de Aquiles aqui do meu portfólio de investimento, é o que mais está me dando dor de cabeça. Eu tô posicionado, né? Muito dificilmente eu zero uma posição numa empresa, dificilmente, tá? Mas eu já fiquei bem balançado, principalmente com o cenário que está se desenhando para essa semana. Então, para essa semana vai ser, vamos dizer assim, de extrema importância tudo que vai acontecer na Apple junto com Donald Trump. Porque Tim Cook está extremamente inflexível, ele está inflexível às orientações, às determinações e aos alertas que Donald Trump está disparando contra a Tesla. Contra a Apple. Tá? Vamos lá para a Tesla, que eu acho que é a única que está faltando aqui da nossa Walmart, eu ainda não falei também, né? Mas a Tesla. A Tesla é, assim, disparado, tá? É disparado a minha ação favorita de tecnologia. Então vou botar aqui a Tesla aqui, porque está falando que eu não estou interagindo com vocês. Por quê? Me ajudaram. Obrigado, Douglas. Fez eu bater a meta alcançada aí dos presentes. Obrigado, cara. Fico agradecido aí, cara. Por que a Tesla é a minha ação favorita? Porque a Tesla, ela está no mercado híbrido. O que é o mercado híbrido? Tá? A Tesla, ela não é uma empresa somente de automóveis, ela é uma empresa de tecnologia. Então, vamos dizer assim, a visão de mercado do Elon Musk para a Tesla, ela é uma visão inovadora de automações, de táxi aéreo que pousa na frente da tua casa, tu passa o cartão de crédito e ela vai te deixar aonde tu quer, sem motorista, sem nada. Tá? Essa é a visão do mercado de futuro da Tesla para o Elon Musk. Tá?
E o que aconteceu? Esse movimento de queda foi a aproximação do Elon Musk do governo americano. Quando o Elon Musk se convenceu, e olha aqui o padrão que eu falo do gramofone, ó pessoal, o candle posterior, tá? Ele perde a mínima e rompe a máxima. E aí ele despende aqui o movimento de alta, tá? Então é esse movimento aqui que eu espero ver lá no Bank of America para dar oportunidade de entrada para quem perdeu a entrada dela lá embaixo, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu só botar no tempo gráfico nosso aqui, ó. Então, quem perdeu essa entrada aqui, ó, tá? O que a empresa vai fazer? Ela vai voltar para cá e vai aqui nessa região aqui dos 54, 55 reais, vai fazer um movimento ou um pivô de alta, tá? Que vai lançar esse movimento aqui, ó. Deixa eu jogar o chat para o outro lado aqui. Que vai jogar esse movimento aqui, ó. Ele subiu, tá? Então ele fez a onda 1. Ele vai fazer uma onda 2. A onda 3 daí eu espero que rompa. A onda 4 não deve perder a máxima e a onda 5. Esses movimentos, pessoal, tem nesse livro que eu indico para vocês, tem qualquer livro de análise técnica, tá, pessoal? Tem qualquer livro, tá? Mas ele é mais sucinto, ele é mais limpo. Ele é esse movimento aqui, ó. Tá? Movimento 1 ou onda 1, movimento 2 ou onda 2, movimento 3, movimento 4, movimento 5. E depois ele faz o mesmo movimento para baixo, tá? Qualquer ativo, tá, pessoal? Não é privilégio desse aqui, não. Aqui tem várias coisas que a gente pode analisar, aproveitar e fazer uma, né? Já que é uma live de educacional, a gente faz outras leituras aqui. Deixa eu só soltar aqui, apagar isso aqui. Então, o que teve aqui? Eu não quero comprar, quero deletar. Aí. O que teve aqui, ó, pessoal? Ó, teve um ombro e outro ombro, tá? Isso aqui é um topo duplo, ó, topo duplo, onde perdeu a base. Quando perdeu a base aqui, tá? Ele lançou o movimento de queda, movimento baixista, tá? Pode ver que o gramofone que tem aqui, ó, é muito, muito, muito similar ao gramofone que tem aqui, ó, tá? Ou seja, o candle posterior envolvendo todo o candle anterior, tá? Ultrapassando as duas extremidades do candle, tá? Então vamos botar aqui a gramofone. Gramofone. É aquele instrumento antigo que o pessoal colocava ali, a ponta da agulha no disco de vinil. O gramofone tem aquele, né, aquele símbolo de dissipação, né? Dissipação de som, no nosso caso aqui, a dissipação do movimento. Eu de tanto em tanto eu vou tomando uma água, pessoal, que a garganta vai secando, tá? Peço desculpa aí pra vocês aí. Aqui no Rio Grande do Sul tá bem frio, tá? O tempo tá bem úmido e a garganta vai pro espaço, por causa que na tarde de ontem, na tarde de hoje também, as temperaturas bateram ali perto dos 30 graus, mas de manhã cedo é 5 graus. Então a amplitude térmica nossa aqui é praticamente um clima desértico, né? Então a garganta vai pro espaço aí. Então o que acontece aqui, ó, pessoal? A gente tem uma, vamos dizer assim, uma linha, tá, imaginária que muitos chamam de linha d'água, tá? Essa linha d'água rompida, ela lança para baixo porque como ela é uma linha de suporte e esse suporte é perdido, vira, vamos dizer assim, ó, ele veio aqui, testou, testou o suporte, perdeu esse suporte, tá?
e praticamente vai virar uma resistência. É uma resistência que vai ser rompido. O que eu acredito, tá? Que vá fazer aqui. Eu vou desenhar, vou deixar desenhado aqui. Quem puder tirar vamos dizer assim, um print, tá? E me cobrar depois. Mas eu acredito que esse ativo ele vai fazer o seguinte movimento, pessoal. Seguinte movimento. Por conhecer o ativo. Ele vai fazer esse movimento aqui. E depois ele vai vir aqui. Porque aqui ele vai ter uma região de suporte e uma média dando suporte para ele, tá? E aí ele vai, vamos dizer assim, ele vai fazer isso aqui, ó, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai disparar essa onda para cá, ó. E essa onda, pessoal, é chamada de OCOI, ou ombro, cabeça, ombro invertido. OCOI é ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Por quê? Porque ele vai ter uma região de suporte que passou a ser resistência e aí ele vai receber um teste, 2 testes e no terceiro teste ele vai embora, tá? E se vocês pararem para olhar, ele faz isso muito seguido. Ele fez aqui, ó. Ele fez um teste, 2 testes, no terceiro ele foi embora. E ainda ele confirmou esse suporte aqui, ó. Pode ver, ó, que o gap de abertura aqui do semanal foi nessa região. Porque nessa região aqui, ó, ele tem aqui um pullback. Ou seja, ele bate, opa, tem resistência aqui. Mas quando ele vem, ele perfura essa resistência com tanta força que ele vai embora, tá? E aí ele tem esse movimento exagerado assim, ó. E aí, aqui, por que tem esse salto aqui, ó? Esse gap de abertura aqui. Aqui tem esse gap de abertura por 2 motivos, pessoal. Quem vendeu aqui achando que o papel ia derreter, tá? Ia derreter. E aí viu o papel voltando tudo e começou a comprar, ficou com medo. Então aqui tu tem 2 volumes de compra no papel, que é os vendedores fechando posição e quem estava de fora comprando papel. Quem não conseguiu comprar aqui para baixo e viu que o papel ia subir. Justamente por causa desses gargaméis da vida aí, que fica observando assim, ó, se romper eu compro, tá? Porque se tá caindo, pessoal, não compra, deixa que caia. Ao menos que 2 motivos para vocês comprar. O primeiro, análise fundamentalista. Análise fundamentalista tem que dizer para vocês, ó, pode comprar. Não vai comprar porque está caindo esperando que vá subir. Ó quem comprou Magazine Luiza. Ó quem comprou as lojas americanas. Tá? Eu, primeiro tufo forte que eu tomei aqui no Brasil, mas tufo forte que eu tomei no Brasil, foi com a OGX. Tá? A OGX era negociada nos 22, 24, 26 reais, aí baixou para 17 e os influencers compra. Eu né? Comprei na ingenuidade ali, na falta de expertise, comprei a OGX, tá? Foi para 12 e aí estourou a bomba. Mesma coisa que aconteceu nas lojas americanas. Aqui na minha cidade fechou. Quinta-feira fechou. Saiu no jornal, coisa mais linda do mundo. Tu vê uma loja americana fechando, que era era uma gigante, né? Eu tinha muito orgulho. Eu operava muitas lojas americanas, né? Por motivos ali de por exemplo, migrar para o mercado norte-americano, eu troquei lojas americanas pela Amazon, né? Graças a Deus eu já estava fora da Amazon, já estava fora das lojas americanas quando deu todo
vamos dizer assim, toda essa queda das lojas americanas. Mas eu estava na Amazon. E eu estava no Facebook. Então eu estava na MetaTrade. A MetaTrade também fez a mesma coisa, machucou. Tá? A Meta... Olha aqui, ó. Eu tô fora da Meta, eu nem sei aqui o ticket do Facebook. Ressabiou. A MetaTrade ressabiou. Big Techs. Aqui, ó. Ó. É linda, né? Mas eu não tava aqui. Eu tava aqui, ó. Ó. O que aconteceu aqui nesse período aqui? Ah, Orkut. Aqui teve muita coisa, muito. Aqui foi, para mim foi um inferno astral aqui, que nem diz o outro, né? Tu vê o teu investimento cair 70%. Claro, eu não aguentei tudo isso, né? Quando deu aqui que realmente não ultrapassou e ainda sinalizou mais queda ainda, aí eu assumi o prejuízo e prometi, ó, não compro mais essa ação, tá? Ah, subiu tudo e volta. Sim, mas e se não subisse? Entendeu? Então, assim, ó, marque, tá? Ah, é muito bom agora, eu sei, é uma empresa que não para de subir nunca, né? Mas também não parava de cair nunca. Então, tem experiências, pessoal, que o mercado financeiro ele te impõe que não são boas. Tá? O mercado financeiro ele não é a Leonardo DiCaprio em O Lobo de Wall Street. Não é bem aquilo ali. Bem que ali tem bastante coisa disso aqui, como informação privilegiada. Porque, por exemplo, pessoal, vamos parar para analisar. O Warren Buffett zerou a carteira da Apple no dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. Pode pesquisar aí nos sites, tá, pessoal? Pode pesquisar no site. Ele informou, ó, eu tô zerando minha carteira. Tá? Se o cara tinha informação privilegiada ou não, eu não sei. Eu que não vou falar. Que nem eu vejo aí, tem muita empresa aí que noticia, mega empresário da Google vendeu, sei lá, 2 milhões de dólares em ações. Primeiro, pessoal, esses caras são impossibilitados de negociar as empresas das ações que eles trabalham. Por corrente do crime de insider trading. Então, se tu tem acesso a determinadas informações, tu não pode operar aquelas ações. Ah, mas o primo. Cara, aí o primo é outra coisa. Aí é outra coisa. É o que eu falo. Tu entendeu? O Warren Buffett zerou a carteira dele, cara. Zerou a carteira dele em 15 de dezembro. Tá? E eu ainda dava risada junto com o pessoal. Bah, o Warren Buffett está fora dessa alta aqui. O Warren Buffett deixou de botar 7% de alta no bolso. Perdão. Mas ele não viu a carteira dele derreter 30%. Tu entendeu? Eu não estou dizendo que o cara tenha informação privilegiada, mas ele sabe onde ele bota os pés. Tá? Por que ele nunca comprou uma ação da Microsoft, por exemplo? Ele falou, não compra ações da Microsoft. Isso lá em 1998. Eu já acompanhava esse cara. Tá? Porque ele falava o seguinte, mais vale um pássaro na mão do que um pássaro no arbusto. Por vários motivos. Porque tu não sabe se tu vai conseguir capturar esse pássaro no arbusto ou sequer sabe se tem esse pássaro no arbusto. Então ele falava da Microsoft antes da crise da internet em 2000, 2001, tá? Ele falava pelo fator de lagida. Tipo assim, eu vou comprar Coca-Cola e a vida inteira o Warren Buffett comprou a Coca-Cola e eu compro Coca-Cola e eu digo assim, cara, compra Coca-Cola. Ah, eu não bebo Coca-Cola, eu sou da sessão, sou da geração fitness. Cara, eu não tô perguntando o que tu come ou o que tu bebe. Eu tô dizendo assim, bota teu dinheiro em empresas boas. Porque a Coca-Cola tem um poder
tem um poder, tá? Uma maestria para vender o que faz que é fora do normal, cara. É fora do normal. Olha só isso aqui, tá? Então, assim, ó, eu estava falando lá atrás também de empresas híbridas, né? Que a Tesla é uma das empresas híbridas, porque apesar dela produzir carros, né? Ela está no setor de tecnologia, e eu falava isso aí da McDonald's. A McDonald's, ela é uma empresa híbrida, tá? E quem acompanha meu canal sabe que eu sou apaixonado pela McDonald's, sou apaixonado pela Coca-Cola. Assim, eu tinha um carinho muito grande pela Nike. Tinha um carinho muito grande pela Nike, tá? Mas a Nike, assim como a Apple, tá, cometeu um erro crucial para o mercado financeiro, tá, que é a soberba. Então, o que a Apple fez? A Apple, em dezembro do ano passado, ela fez uma joint venture, tá, com a OpenAI para, vamos dizer assim, emplacar a entrada da Apple na Apple Intelligence, que seria a implementação da Apple com a inteligência artificial. A Goldman Sachs, deixa eu ler aqui direitinho o que eu coloquei aqui. A Goldman Sachs mantém compra na Apple, tá? Tem várias casas de análises que recomendam compra na Apple, tá? Eu digo para vocês, pessoal, não comprem a Apple agora. Não estou dizendo não comprem a Apple. É uma grande empresa, mas não comprem a Apple agora, tá? Então, o que eu estava falando aqui de empresas híbridas, tu tem a McDonald's, por exemplo, que a McDonald's, apesar de estar no setor de alimentação, a McDonald's ela está mais no setor imobiliário do que no setor de alimentação. Por quê? Porque a McDonald's ela não subloca nada, ela não aluga uma coisa para alugar para outro, ela compra aquele espaço. Então tu nunca vai ver um McDonald's, por exemplo, trocar de lugar, é muito difícil, né? É muito difícil, só ser o ponto, vamos dizer assim, por plano diretor de uma cidade trocou o sentido numa rua, né? Aí a McDonald's meio que se obriga também a dançar conforme a música. Eu estou numa cidade aqui no Rio Grande do Sul que simplesmente não tem plano diretor para nada. Que tu vê umas ruas estreitas com estacionamento dos dois lados. Então não passa um caminhão. Então tu não dá, vamos dizer assim, mobilidade urbana. Tu não tem mobilidade urbana. Tu não tem área de tráfego para tu deslocar um caminhão de fornecimento. Entendeu? Então é muito difícil tu ver uma McDonald's aqui na minha cidade. Vai ser muito difícil. Tu vê Bob's, tu vê Burger King, tu vê outras coisas. Mas McDonald's, que está no setor imobiliário, ela vai ter que comprar vamos dizer assim, um empreendimento e vai alugar esse empreendimento usando o nome McDonald's. Tu entendeu? Então, o hambúrguer você sendo franqueado da McDonald's, o hambúrguer que você compra é lucro zero para a McDonald's. O merchandise ali é lucro zero para a McDonald's, porque ela vai gastar mais em fazer propaganda no teu lugar do que tu vai pagar para ela, em termos de merchandise. Mas a franquia que você paga para ela é um aluguel camuflado. Tu entendeu? Por que a McDonald's está no setor imobiliário? Aí ela perdeu o franqueador, né? O cara deixou de utilizar aquele espaço ali. Ela tapa de tapume, né? E fala que está em reforma. A hora que aparecer alguma outra pessoa para assumir a franquia, ela entrega aquele negócio ali, zero bala pro cara. Tu entendeu? Então, a Tesla e a McDonald's estão nos setores híbridos. Tu olha a Amazon, ela tem vários data centers sublocados. Vários data centers, inclusive para Netflix. Tá? Então são setores híbridos, são empresas que trabalham em setores híbridos. Tá, pessoal? Então a McDonald's é, sim, uma das minhas preferidas, principalmente nesse setor de varejo. Briga com quem? Walmart.
briga com a Walmart. Para mim, briga com a Walmart, tá? Setores de tecnologia AT&T, tá? Telecomunicações, que a demanda é constante. Então, empresas que, vamos dizer assim, apresentam resultados muito mais contundentes, tá? Sabe o que é isso aqui, ó? Esse movimento aqui, ó, pesquisa aí para vocês verem. Esse movimento aqui, ó, foi quando a AT&T conseguiu se livrar da Discovery, dos canais de streaming. Por quê? Porque quando tu entra num setor, tu é pioneiro naquele setor, naturalmente, tu vai ficar com 60% daquele mercado. Ao longo da tua vida, vamos dizer assim, da tua vida produtiva naquele setor ali. Então, o que aconteceu? Vamos puxar aqui quem eu vou dar exemplo, tá? Netflix. Deixa eu só achar a Netflix aqui. O que aconteceu aqui? Ó? Puxem aí na memória de vocês. Deixa eu só abrir aqui. Ó. Tá? Janeiro de 2021. Então, assim, ó, foi um janeiro, eu tava de férias na praia, tá? E eu vi as ações da Netflix que tinham essa vida, vamos dizer assim, glamurosa de só alta, tá? E eu vi as ações da Netflix despencando. O que aconteceu nesse período aqui, pessoal? Nesse período aqui, a Disney apareceu com streaming, a Max, a Amazon, então várias empresas de streaming. E qual que foi a HBO? E qual que foi o primeiro reflexo de todos os investidores? Porque a Disney falou o seguinte, ó, eu vou colocar um streaming, tá? E eu não vou mais vender franquias para Netflix. E a Netflix começou a ver o booking de vídeos delas sumirem. Sumiu o booking de vídeo da Netflix. Mas a Netflix, ela é pioneira no setor do streaming. Tanto é que ela fechou a Blockbuster, que era uma das maiores redes de videolocadoras do mundo. Tinha mais de 9 mil lojas, né? 9 mil locadoras no mundo inteiro. E até tem um episódio que eu gosto de assistir, que é do South Park, tá? Que eles fazem uma sátira do fechamento da última Blockbuster, tá? E aí era só fantasma dentro da loja, zumbi, coisa assim, que ninguém mais assistia a mídia física, tá? Só que todo mundo esqueceu uma coisa. Eu, por exemplo, eu ia ter que assinar a Disney e ia ficar limitado somente aos filmes da Disney. Ou eu ia assinar a Max e ia ficar refém somente da Max. Ou eu ia assinar a HBO e o que a Netflix era? Era um pouquinho de cada uma dessas aí, era uma salada de fruta, tá? Só com as top picks de cada empresa. Então tinha lá, tu entrava na Netflix, tinha De Volta para o Futuro, tinha Jurassic Park, tinha várias, tinha até Star Wars lá dentro da Netflix, tá? Então tinha várias franquias dentro da Netflix. E os usuários começaram a perceber isso aí. Que se tu fosse assinar tudo, tu ia ter um dispêndio mensal muito alto. E devagarinho a Netflix começou a voltar. Obrigado pela assinatura aí, cara. Obrigado aí, meu primeiro assinante aí. Ganhei um assinante. Muito obrigado, Douglas. Seja bem-vindo. Esse material aqui vai ficar vai ficar para uso exclusivo lá dos assinantes, tá? Todas as lives vão ficar lá. Então, o que aconteceu? Devagarinho a Netflix fez duas implementações. Uma, vamos dizer assim, teve uma linha mais barata, tá? Então, se eu não me engano, a Netflix chegou a atingir um valor de assinatura de R$40, ou seja, saiu de 12, 14 reais para R$40, e os seus concorrentes eram em torno de 12, 14 reais. Então, o que a Netflix fez? Ela fez um pacote mais enxuto, limitando a 2 pontos.
Então só 2 pontos tinha. E ela começou a dar uma refinada, tipo assim, esses 2 acessos tinha que ser com endereço fixo, né? Tu não podia acessar aqui e acessar no hotel, né? Que era uma flexibilidade que os assinantes da Netflix tinham. Só que daí ela viu que ela começou a patinar de novo no número crescente de assinantes. E ela começou a, tipo assim, façam o que vocês quiserem, me pagando é a conta. Entendeu? E a Netflix retomou, achou de volta, né, o seu caminho de sol, tá? Então aqui, ó, pessoal, eu dou aqui 2 análises para vocês, tá? Que é o que? A análise, a importância de vocês fazerem análise técnica, tá? Utilizando somente o gráfico mensal ou o gráfico, no máximo, o gráfico semanal, tá? Por quê? Para vocês não terem uma visão, uma leitura muito míope do que está acontecendo com as ações que vocês estão comprando, tá? E aí vocês se posicionar o capital de vocês e pegar o movimento aqui, ó. Vamos voltar para análise técnica, tá? Mas aqui não foi só análise técnica, lembro, tá? Nunca opere pela análise técnica uma empresa que a análise fundamentalista está dizendo para você correr. Não opere essa empresa. Então, a análise fundamentalista vai te dizer o seguinte: pode comprar essa empresa, e a análise técnica vai dizer o seguinte: agora não, ou agora sim. Tá? Então, a análise fundamentalista vai dizer o que comprar. A análise técnica vai dizer quando comprar. Simples. Tá? Simples assim. E esse livro que tem embaixo aqui da live, pessoal, tá? É um livro extremamente acessível, operando na bolsa de valores, tá? Utilizando análise técnica, tá? Ele te tira do zero, absolutamente do zero. Eu nunca comprei nada na vida, só sei operar CDB e poupança. Pessoal, se eu disser para vocês, a Amazon tem potencial? Tem, Douglas, tem sim. Vamos lá, vamos olhar lá a Amazon. Primeira pergunta da noite eu tenho que responder, né? Aqui, ó, pessoal. A resposta ao Douglas aqui, tá? Que serve para todo mundo, tá, pessoal? A Amazon, na verdade, assim como todas as outras empresas, tá, Douglas? Elas estão numa posição muito sensível. Por quê? Porque internacionalmente nós estamos numa guerra tributária. Então, qualquer papel que eu venha abrir aqui para você, tá? Ele vai estar exatamente nesse cenário. Exatamente nesse cenário. Ó, vamos dizer assim, o setor da Netflix aqui está muito em alta. Tá? Para a Netflix aqui, ó, eu colocaria a TIT. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Então, é o setor. Tá? Isso é outra coisa que eu já vou bater aqui com vocês. Então, a Amazon é uma das minhas empresas favoritas, tanto é que elas estão aqui, ó, tá? A empresa Operações aqui, ó. Empresas que eu nunca zero. Dificilmente eu vou zerar posições nessas empresas, tá? Justamente por causa disso daí. A solidez, tá? E o nicho que ela trabalha. Então, a Amazon tem um campo, vamos dizer assim, tecnológico muito grande. Ela é proprietária de vários data centers muito bem negociados. A Amazon Prime entrega filmes muito bons. Já entregou filmes de menor qualidade, mas ela está principalmente para a área infantil. Aí que entra, né, cara, a expertise a expertise de quando tu vai para um nicho. Tu pega, por exemplo, assim, ó, YouTube. Qual que é a área que te dá maior retenção e maior engajamento? Que é o que tem aqui. Se você me seguir aqui, você vai ver que eu estou fazendo de modo, vamos dizer assim, como um hobby, ensinando animação gráfica, tá? Porque é um dos nichos que maior retenção de público tem e maior engajamento do público tem, que é o setor infantil. Tá? E se você vai olhar lá na Amazon Prime, tá? A variedade de Patrulha Canina, deixa eu ver o que o meu filho assistia, Blip, então esses canais infantis,
Eu acabei assinando a Amazon Prime, mesmo tendo a Netflix, né? Por causa do Arthur. Mas assim, ó, se você assinar o Mercado Livre, ele te dá a Disney e a Star, que hoje é a mesma coisa. Hoje a Star está dentro da Disney. Beleza, mas assim, ó, vamos dizer assim, o nível de engajamento que eu vejo o meu filho tendo na Amazon Prime, com o tempo que ele fica assistindo esses desenhos, essas séries, é muito grande. Então, a Amazon Prime, a Amazon, vendo assim, ó, que o nicho, que o mercado de streaming estava se aquecendo, muita gente. E aí ela usa uma coisa para outra, porque se você assina a Amazon Prime, você tem a Prime Video, mas você também não paga frete nos produtos que você compra. Entendeu? Então tu tá me entendendo a expertise que essa empresa tem no que ela faz é muito grande, cara. É muito grande. Então o potencial que ela tem realmente aqui te respondendo, Douglas, ó, é isso aqui que eu vejo. Ó, ela teve uma, vamos dizer assim, ó, ela teve uma consolidação aqui, ó, tá? E aqui, pessoal, análise técnica, tá? Análise técnica pura. Que é isso aqui, ó? Deixa eu ver o preenchimento aqui. Deixa eu botar um preenchimento aqui para vocês verem melhor. Anota aí quem está acompanhando, faz favor, tá? Retângulo em topo. Retângulo em topo. Quando rompido para baixo, e ele ainda te dá mais uma colher de chá aqui para tu sair, ó, tá? Quando ele rompido para baixo, ele lança uma forte onda de baixo. Mesma coisa quando ele é rompido em baixa, tá? Quando ele é rompido, desculpa. Mesma coisa que quando ele é rompido para baixo, quando ele é rompido para cima, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então essas caixas aqui, ó, que a Amazon faz, é muito interessante de se operar. E aí, isso aqui, ó, se vocês forem pesquisar ali na análise técnica que está dentro do livro, tá? Isso aqui, pessoal, é o pullback. Pullback, volta, é um ponto de volta, tá? É um pullback. E aí ele faz o pullback e desenvolve o seu movimento de baixa. Mas se tu vê no macro, tá? Tu vai ver o que no macro aqui, ó, Douglas? O que tu vai ver no macro aqui agora eu fiquei imprensado aqui, não vou conseguir lançar. Tá, mas olha só, tu teve a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4, a onda 5. Canal de baixa. Tá? Então, essas análises simples, essas análises gráficas simples, tá? Ela é muito gostosa de fazer. Ela é muito, vamos dizer assim, ó, ela te dá um engajamento melhor no ativo que tu está operando, justamente por causa disso, tá? E tu vê que é do padrão da empresa montar essas congestões. Ó, ela montou uma congestão aqui, rompeu para cima, ela montou uma congestão aqui, rompeu para cima, tá? Agora montou aqui, rompeu para baixo. Aí o que acontece aqui, ó? O que a gente está vendo aqui, ó? Que aqui teve um pivô de alta rompido e ele está em cima de um pullback. Aí a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Por quê? Porque se isso aqui é uma, vamos dizer assim, se isso aqui é uma resistência, tá? Isso aqui era uma resistência e virou um suporte e agora está sendo o suporte que infelizmente está sendo testado. Se esse suporte for rompido, tá? E eu digo assim, ó, pode ser rompido? Pode. E eu acredito que vai ser rompido justamente por causa disso aqui, ó. Quando ela tentou subir, o volume de negociação foi muito baixo. Ou seja, enquanto ela estava em queda, o volume estava aumentando. Isso aqui é um indicativo positivo de que o mercado vai ir para baixo, tá? Ah, mas isso aqui vai crucificar a empresa? De maneira alguma. De maneira alguma. A gente está falando em viés, tá? O viés é baixista? É baixista. Até quando? Até vir um movimento de alta, tá? Eu não acredito que vá demorar muito esse movimento de alta, não, tá? Eu acredito que ele vai fazer isso aqui, tá? E vai romper para cima de novo. Tá, pessoal? Por quê? Porque, ó, vamos para outros indicativos, tá? Outros indicativos. Vou jogar para cá o chat de novo. Vamos lá. Olha essa região aqui, tá?
Deixa eu só colocar um preenchimento aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá. Olha esse movimento aqui no MACD ou no MACD, tá? Quando a linha azul corta a linha vermelha de baixo para cima, indica um volume de compra superior ao volume de venda. Porém, quando esse corte é de cima para baixo, quer dizer que o volume de venda supera o volume de compra. E olha como tu tem uma antecipação aqui, ó, de movimento. Ó. Olha aqui onde é que foi rompido, ó. Tá? E olha lá em cima. Aí você vai perceber o que? O volume te confirmando que realmente quando cai, o papel é mais vendido do que quando sobe e o papel é mais comprado. Ou seja, o pessoal quer vender o papel e não quer comprar o papel. Então, tu entendeu? Quando tu consegue, vamos dizer assim, utilizar outros indicativos como o MACD, ou MACD, tá, pessoal? Cada um dentro da sua fonética, tá? Tu consegue ver que o movimento é extremamente saudável. É saudável, porque, cara, se só subisse era renda fixa. Se só subir é renda fixa. Então, toda a empresa sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, tu tem que acertar a passada no elevador. Tu vê a porta aberta, vai para onde? Vai para baixo ou vai para cima? Ah, vai para baixo. Não entra. Tá? Vai para cima. Entra. Entra que é muito bom. Tá? E assim, ó, na dúvida, pessoal, vai atrás dos grandes players, os big players. O que os big players estão fazendo? Tá? Eles estão comprando ações conservadoras. Hoje, eles estão comprando ações conservadoras. Quais são essas ações? Telecomunicação, energia, mineração. A mineração é muito atrelada ao mercado imobiliário, e aí o mercado imobiliário é muito atrelado à taxa de juros, e os juros estão altos, então o mercado imobiliário vai sofrer. Pessoal, essa leitura está perfeitamente correta. Tá? O mercado imobiliário vai sofrer. Quando? Eu acredito que aqui no Brasil já esteja sofrendo. Eu não tenho tanto contato com o mercado imobiliário. Não tenho tanto. Deveria ter mais. Tá? Mas as empresas que eu opero têm pouca exposição no mercado imobiliário. Então, por isso que ser humano, eu tenho alguém que faça isso para mim. Assim como eu cuido de algumas empresas, eu tenho colegas que cuidam outras empresas. Então, assim, ó, junto com as empresas de tecnologia, nós temos que observar as empresas de varejo. A Amazon é uma dessas empresas, que ela está num canal, ela está tão ramificada, a Amazon está tão ramificada, que ela se torna mais segura de se operar, por exemplo, do que uma Alibaba. A Alibaba é muito boa, tá? Apesar do que, vamos dizer assim, a sede dela não esteja num lugar tão bom. Deixa eu achar ela aqui. Alibaba, cadê você? BC. Bem, essa hora eu já não enxergo mais nada. Amazon, aqui as americanas que eu tava falando. Aqui, achei. Alibaba. Eita! Pessoal, a Alibaba tá num ponto bem interessante aqui, né? Eu vou negociar? Infelizmente eu não vou negociar. Por quê? Porque eu tô fora. Quando tu tá muito tempo fora de uma empresa, pessoal, é muito imprudente tu chegar assim, olhar assim a análise técnica e dizer assim, ó, essa empresa eu vou comprar, tá? Porque como eu tô fora da Alibaba, justamente por causa do mercado chinês que pode sofrer embargo, tá? Eu arrisco te dizer assim, ó, tecnicamente, tá? Eu tinha uma posição comprada aqui, ó, tá? Isso aqui não existe mais, tá, pessoal? Tecnicamente, cara, o rompimento disso aqui é compra. Eu comprei aqui e saí lá, tá?
tecnicamente o rompimento do candle mensal, ou seja, vai acontecer agora, a próxima semana, rompimento do candle mensal, ou não, tá? Vai indicar uma entrada na Alibaba. Eu vou comprar? Não vou comprar Alibaba porque eu estou exposto na Amazon, tá? E se assim, ó, não adianta a empresa ser boa, pessoal, se o nicho que ela trabalha está conturbado, tá? Cito, na cidade de vocês deve ter empresas de locação de salão de festa, tá? Vai ter empresas ali, aqui na minha cidade tem a Happy Day, que ela é referência, tal, isso, aquilo, tem simuladores de tudo quanto é jeito, de nave, de montanha-russa, bem tecnológico, acessível, tá? É um pouco mais caro que as outras casas, mas ainda é acessível. Tem casas que oferecem bem menos, que é bem mais caro, porque na cabeça do proprietário ele pode cobrar mais caro porque ele oferece um buffet melhor, não sei o que, isso, aquilo, mas para criança, né? Então, adianta a empresa ser boa, ter muita bagagem, mas, por exemplo, essas casas na pandemia estavam ruins. Então, o cenário não é para isso, tá? Então, voltando, por que eu não tenho mais exposição em varejo? Porque a guerra tributária vai limitar os ganhos do varejo. Simples. A Amazon é muito boa, a Alibaba é muito boa, mas adianta ser muito boa se o cenário está ruim? Não adianta, tá? E aí você pega, por exemplo, assim, ó, se você olhar minha carteira aqui, ó, tá? Eu separo tudo em Big Banks, energia, Top Ganhos são as que eu mais consigo ter bons rendimentos. Aí vai ter a Big Techs, eu acho que não aparece para vocês aí, tá? Big Techs vai ter automóveis, aí automóveis, olha só, automóveis eu incluo Boeing, eu incluo Caterpillar, eu incluo Embraer, Ford, Chevrolet, Harley Davidson, da motinho, tá? Por quê? Olha, eu até vou tirar que isso aqui foi da live passada. Pessoal, para mim, eu sou comprador da Harley Davidson se ela passar esse valor. Ah, tu vai pagar mais caro, por que tu não compra agora? Porque ela simplesmente pode seguir caindo, tá? E o que eu tô fazendo? Eu tô antecipando esse movimento aqui, ó. Eu tô antecipando esse movimento aqui, ó. Não sei se todos enxergam, ó. Tá vendo esse movimento aqui? Tá? É exatamente o que ela vai fazer aqui. Mas para isso ela precisa romper a máxima. Se ela não romper a máxima, eu não compro e deixo que caia. Deixa que caia para eu comprar mais barato, tá? Não entra contra, nunca entra contra o viés do movimento. Se tá caindo, pessoal, não vende, fica de fora. Por que não vende, pessoal, tá? Por que não vende? O pessoal que estava vendendo aqui, ó, teve que pagar quanto para zerar a posição? Entendeu? Porque quando a empresa começa a subir, tá? Ela sobe com a compra dos vendedores e com a compra dos gargamel que estão de fora esperando subir. Então ela vai ter duas massas de investidor contra você. Ah, mas se eu vender, tá todo mundo vendendo e zerar. Cara, aí tu para pensar o seguinte, ó. Tu vai acertar nas americanas, tá? Infelizmente, na MetaTrader, que é o Facebook, tu ia ter um prejuízo muito grande, tá? Eu já mostrei aqui para vocês, ó. Eu, por exemplo, aqui, ó. Tá? Eu aqui, ó, na MetaTrader, lá no Facebook, tá? Aqui eu assumi o prejuízo e saí, depois de ter visto o meu patrimônio cair 50%. E aí nessa região aqui, que eu não estou lembrado que o trauma foi grande, tá? Eu pulei fora e ela seguiu caindo, tá? Ou seja, ela desenvolveu aqui uma depreciação de mais de 70% e eu não tive estômago para segurar isso, tá? E nunca segure quando
A análise fundamentalista não te dá certeza do que a empresa vai fazer e a análise técnica tá te dizendo cai fora, então não vai contra a tua estratégia, nunca opera contra a tua estratégia, tá? Isso não é salutar nem para o teu financeiro e nem para o teu psicológico, tá? Só fazendo um adendo aqui, pessoal, só fazendo um adendo, tá? Muito me pedem para falar sobre educação financeira. Eu acho que é uma palavra que já teve em alta, já teve mais em alta em outros tempos. Educação financeira, eu acho que o ser humano ele tem que ter três saúdes. Três saúdes. E hierarquicamente, nessa sequência, a pessoa tem que ter uma saúde mental muito boa, e essa saúde mental vai dizer para a pessoa o que tem valor e o que tem preço. É que nem tu dá aula em colégio, sabe, pessoal? Tipo assim, o cara ganha... eu só tô dando exemplos, tá? Não se enquadrem nisso. Não se enquadrem nisso. Eu tô dando exemplos, tá? Tô dando exemplos. O cara tem um salário de 3 mil e poucos reais ali, 4 mil reais, e quer um iPhone. Beleza, beleza. Desde que esse iPhone seja uma fonte de renda, que ele utilize isso para trabalhar, porque quem tem um iPhone, por exemplo, ou um outro celular com a potência igual ou similar, estou dando um exemplo por causa das ações da Apple, tá, pessoal, que a gente estava falando, tá? Ele tem que porque isso aí é um investimento. E se tu está investindo, tu tem que ter retorno. Por exemplo, assim, o cara que compra hoje um iPhone, esse 16, que consegue excluir quem ele não quer na foto, ele consegue excluir, ele consegue fazer suavizações, ele consegue fazer render dinheiro, o cara trabalha em lives, o cara trabalha em redes sociais, isso, aquilo, cara, justifica. Justifica. Agora, vai lá o Zé lá e compra um iPhone para deixar no bolso e pegar um ônibus e bater numa haste de coisa e quebrar a tela do iPhone, cara, foi 4, 5, 6 mil reais fora. Fora! E aí entra a saúde, que eu falo, a saúde mental, para o cara saber o que vamos dizer assim, o que tem valor e o que tem preço. Tipo assim, vou comprar um iPhone para ser bem aceito no meu círculo de amizade e tal, isso aqui. Cara, nem te mistura com esses loucos, cara. Nem te mistura com esses caras que precisa tu ter um iPhone para tu entendeu? Então, primeira coisa, saúde mental. A tua saúde mental vai automaticamente refletir na tua saúde física. Porque se tu é uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, porque as pessoas ansiosas, elas têm, vamos dizer assim, um descuidado com a alimentação e um descuidado com as suas atividades físicas, porque ela não dorme direito, ela come de qualquer jeito, tá? E se tu não tem a saúde mental adequada, tu não vai ter uma saúde física adequada e tu vai ter dispêndio médico. Então vai afetar a tua terceira saúde, que é a tua saúde financeira. Tá bom, pessoal? Então é só um adendo em relação à educação financeira que o pessoal me pediu ali, tá? Então, 3 saúdes. A pessoa tem que ter valor onde tem valor e tem que ter preço onde tem preço. Então, a amizade tem valor e não preço, tá? Então, o que acontece aqui? Voltando, tá, pessoal? Desculpa o adendo ali, mas o companheiro ali pediu ali, eu só fui fazer ali um favor também, tá? Então, o que mais, pessoal? De ações que a gente pode olhar aqui. Eu acho que a Nvidia, tá? A Nvidia, ela é uma ação fora da curva. E toda ação fora da curva, eu peço pro pessoal tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tu viu que eu troco aqui as ações e sistematicamente elas estão na mesma análise gráfica? Eu vou botar a MetaTrader, tuf. Eu vou botar a Nvidia, tuf. Eu vou botar aqui a TSMC, é Taiwan
semicondutores. Aquela empresa que fabrica o semicondutor lá em Taiwan, que teve toda essa dor de cabeça dos Estados Unidos e a China. Olha só. Tuf. Então, o cenário global, tá? Em termos de análise técnica, as empresas elas estão todas quantitativas. Elas estão todas mais ou menos no mesmo lugar. Então, o setor de entretenimento está num lugar, o setor de tecnologia está num lugar. Se tu for aqui para o setor de automóveis, eu tenho 3 ações só que eu opero. 3 ações, tá? E outras 2 que eu procuro assim, ó, nunca me desfazer. Então, qual que eu procuro nunca me desfazer? Caterpillar. Qual que eu procuro sempre operar? Ford. Baixa aí, tá? A Ford e a Toyota. Ford e Toyota. E aqui a gente tem uma distorção, ó, pessoal. A gente tem uma distorção aqui. Qual que é a distorção? Se o cenário é o mesmo, se o nicho é o mesmo, por que que a Ford sobe? Por que que a Toyota cai? E por que que a Tesla sobe? Quando eu digo assim, ó, separe as empresas de vocês por setores, tá? Tu consegue ver a saúde da empresa só nessa rápida comparação que a gente fez, tá? Tu olha aqui a Chevrolet. Tu entendeu? Se as empresas estão vendendo tudo a mesma coisa, por que que umas estão subindo e outras estão caindo? Tu consegue fazer uma análise fundamentalista um pouquinho melhor só comparando entre elas, graficamente. Tu entendeu? Só não troca o tempo gráfico. Vai analisar no gráfico mensal, analisa todas no gráfico mensal, tá? E todos nós aqui, eu e todo mundo que está assistindo aqui, mais de 2.000 pessoas passaram aqui já, tá? Para um domingo de noite, aí já madrugada de segunda-feira, a gente não pode ser medíocre com a nossa análise técnica e olhar o gráfico diário. O gráfico diário, pessoal, vai nos deixar míope. Míope. Por quê? Porque tu não vai enxergar qual a tendência que a empresa tá. Então, sempre o gráfico mensal e o gráfico semanal. Então, vamos lá. Gráfico mensal da Chevrolet, queda. Qual que é o preço-alvo da operação da Chevrolet? É R$50. Vamos lá, tá nos 67. Vamos jogar para baixo, tem um recuo de 30%. Vamos ver a Ford aqui. Vamos ver a Toyota aqui. Vamos ver a Tesla aqui. Viu? Então, o que acontece? Rapidinho, a gente já viu qual empresa que é mais saudável a gente desprender um pouco mais de atenção. Por isso que eu falo assim, ó, por que eu tenho essa admiração? Por que eu tenho sempre essa preferência para a Tesla? Tu entendeu? Por causa da inovação. Se vocês pegarem o valor de mercado da Tesla, eu acho que compro todas as outras 3 juntas. As outras 3 juntas não sei se dá o valor de mercado da Tesla, que é em torno de quase $1 trilhão, tá? As outras giram em torno de 90 bilhões. Então, pessoal, assim, ó, a primeira coisa, tá? Vocês vão diversificar a carteira de vocês. Como? Vocês vão colocar na elétrica, vocês vão colocar na tecnologia e vocês vão colocar no varejo. Varejo, vamos lá, McDonald's e Coca-Cola, não precisa mais que isso. A Amazon vai cobrir as 2 pontas, tanto a tecnologia, como o entretenimento, como o varejo. Vocês entenderam por que essas empresas que eu mais cuido com vocês aqui, por que elas são tão top pick para mim, tá? E não esqueçam, o alvo da live é as ações da Apple. O alvo é as ações da Apple, tá? Muito cuidado com as ações da Apple, tá bom, pessoal? Tem mais alguém que quer pedir alguma coisa aí que já vai se aproximando da 1h30 e daqui a pouco eu já tô meio que perdendo a voz aqui. Mais alguma coisa, pessoal?
Mais alguma empresa pra gente dar uma olhada? Podem pedir aí, pessoal. Tá? Eu acho que por enquanto, pessoal, tá? Por enquanto, eu acho que é isso aí. Então, o que as ações da Apple precisam para essa semana? Vamos lá. Para fechar o mês fechar o mês no semanal, tá? Saiu um S ali que eu ia botar aqui. No semanal, o que as ações da Apple precisam fazer para nós, tá? O que eu espero que faça? Que amanhã, às 6 horas da manhã, eu veja essas ações abrindo nos R$53, R$52 e fechando, pessoal, essa semana a Apple tem que fechar nos R$57. Para isso, pessoal, tá? O Tim Cook tem que ser flexível, tem que tentar dar atenção para aquilo que o Donald Trump está desde janeiro falando com ele. Venha produzir nos Estados Unidos para você não ser taxado. O problema é o seguinte, que se ele for para os Estados Unidos, ele vai ter que despendiar 550 bilhões de dólares, ou seja, 1/4 da geração de capital da Apple, que já caiu. Ó, só para você ter noção, tá? De janeiro para cá, a Apple teve uma redução de 30% do valor de mercado. Então já está precificado no preço, já está embutido no preço da ação essa queda. Tá? Só que, tecnicamente, ninguém mais está vendendo a Apple. E aí a gente pega aqui Goldman Sachs, eu não lembro quais que são as empresas, eu acabei não anotando, mas tem várias grandes casas de análise que estão recomendando compra para a Apple. Eu vou me reservar a não comprar as ações ainda, tá? Porque eu não indico o que vocês vão fazer, eu quero ensinar vocês a fazer com as próprias pernas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A Apple precisa fechar no 57. Para isso, tá? Ela tem que se flexibilizar um pouco em relação à produção ou sinalizar uma mudança para os Estados Unidos do seu parque de fábrica, tá? Porque o Tim Cook está fazendo hoje? Está mudando a fabricação da China para a Índia. Ou seja, não está fazendo nada do que o Donald Trump pediu para ele desde o mandato anterior. Tá? Graficamente, queda. Tá? Eu vou aumentar aqui, ó, o preenchimento. Tá? Vou preencher aqui de vermelho. Então, graficamente, canal de queda. Pode ver que tá, vamos dizer assim, ó, literal. Se vocês pegarem ali o livro que eu indico para vocês irem atrás de conhecimento e não só ficar dependendo daqui, tá? Vocês vão ver que todo canal, toda a tendência de queda ou toda a tendência em vigor, ela é forte. Ela é forte até ser revertida, tá? Eu estava contando muito com essa reversão aqui, ó. Muito, até eu fazer o vídeo ali para vocês ali no meio da semana, falando para ter muita atenção. Se eu não me engano foi quarta ou quinta-feira, tá? E esse movimento de queda aqui, ó, foi aqui. Se eu não me engano foi por aqui que eu fiz o vídeo, tá? Que se esse candle diário aqui tivesse sido rompido positivamente, tá? A ação ia desenvolver a alta, tá? Mas para romper positivamente precisava de um suporte fundamental, que a análise fundamentalista ficou devendo, tá? Por que ficou devendo? Porque Donald Trump e o CEO da Apple estão de bico, tá bom, pessoal? Então anotem aí para essa semana, tá? As ações da Apple. Vamos atrás de boas notícias. Infelizmente, não sei se a gente vai ter, tá? Porque olha o volume de venda que teve aqui nesse dia, tá? Volume negociado aqui de 723 ações, 723 mil ações. Se tu olhar aqui os gráficos anteriores, aqui só os gráficos de queda mesmo tiveram esse volume, tá? Esse gráfico aqui
com mais de 1 milhão de ações sendo compradas, foi por causa que havia uma possibilidade de isenção da Apple das taxas de importação de Donald Trump. Mas o Donald Trump já foi incisivo, dizendo que se não produz nos Estados Unidos, tá, tu não vai ser isento. Porque lá no primeiro mandato de Donald Trump, a Apple já não produzia nada dentro dos Estados Unidos e ela foi isenta. Lembrando, tá? Apple, 85% de tudo que produz na China. 15% produz na Índia. E agora, em vez de, né, ela sinalizar vamos dizer assim, sinalizar uma ida para os Estados Unidos, né, ela simplesmente sinalizou uma ida para a Índia. Tá bom, pessoal? Então por aqui eu me despeço por vocês, chegando aí próximo da 1h30 da manhã. Espero que amanhã nós venhamos a ter boas notícias em relação às tratativas do CEO da Apple com Donald Trump. Lembrando que ambos são bons amigos e foram, né, vamos dizer assim, parceiros de campanha, né? A Apple participou também, as 7 magníficas, né, participaram da campanha de Donald Trump, mas se não dançar conforme a música, infelizmente, tanto a Apple como a Samsung, que é uma sul-coreana, tá, vão ser taxados em 25%. Tá bom, pessoal? Desde já aí agradeço aos presentes aí, aos likes aí, ao pessoal seguindo. Agradeço todo mundo por ter acompanhado aí. Nós estamos chegando aí perto de 1h50 de live, próximo da 1h30 da manhã, tá? Agradeço e peço desculpa de coração, tá? Essa live era para ter acontecido na sexta-feira, mas como eu falei antes, eu estava em viagem aí com um familiar com problemas de saúde. Eu também estou um pouco fanho, estou um pouco rouco, tá? Então o clima aqui no Rio Grande do Sul ele foi de 5 graus a 30 graus dentro do mesmo dia. Parecia um clima desértico, né? Amplitude térmica tão alta que nunca tinha visto assim. Tá bom, pessoal? Então, desde já, meu muito obrigado, meus sinceros agradecimentos aí, meus votos aí de quem está chegando no mercado financeiro, que seja bem acolhido no mercado financeiro. Eu acredito que em momentos turbulentos é muito bom para quem está começando no mercado financeiro, senão a pessoa fica naquela utopia de que o mercado financeiro só sobe, e não é verdade, né? O mercado financeiro, quando tu entra num momento assim, depois para tu conseguir acertar uma entrada numa empresa, num momento típico, tá? É muito mais fácil mesmo. Por quê? Porque vocês, munidos de conhecimento, que nem vocês estão tendo, tá? Vocês vão ter uma bagagem de reflexo, tanto em análise fundamentalista como em análise técnica, muito grande. Tá? E o resultado de tudo que vocês forem adquirindo daqui para frente vai ser fruto do empenho de vocês. Tá? O mercado financeiro ele é uma atividade paralela, ela não pode ser uma atividade fim. Se ela for uma atividade fim, tá? Que seja com muito conhecimento. Muito conhecimento. Eu quero trabalhar no mercado financeiro. Vai lá, tira teu credenciamento, procura uma corretora e não expõe o capital da tua família. Nunca pode passar. O mercado financeiro, pessoal, não pode passar de 30% de tudo que vocês têm. Tá bom, pessoal? Para não afetar nem o financeiro de vocês, nem o psicológico de vocês. Então, vou começar no mercado financeiro. Coloca R$1.000 na renda fixa e R$1.000 na renda variável. Passou 3 meses, vai lá e olha. A renda variável está com R$700 e a renda fixa está com 1.050. Tá? Aí eu digo assim para vocês, compra R$300 nas mesmas empresas que vocês têm. Passou 3 meses, tá? Se Deus quiser, né? No próximo trimestre, a renda variável vai estar em 1.300, vai estar em 1.200. Aí você saca a diferença e coloca na renda fixa. Demora, tá 1.300, vai ficar 1.150 para cada uma.
Tá bom, pessoal? Por quê? Porque a renda variável vai voltar para 1.000, vai voltar para 900 e vocês vão comprar de novo. Vai subir e vocês jogam o dinheiro na renda variável. Vocês vão estar criando, sem conhecimento algum, um reflexo de comprar na baixa e vender na alta. Mas, se seguidamente vocês verem a renda variável baixando, é porque vocês erraram em 2 pontos. De repente vocês começaram só a comprar topo, ou as ações que vocês estão comprando não passaram na análise fundamentalista. Tá? Mas essas empresas que eu passo para vocês, pessoal, tá? Coca-Cola, Google, Microsoft, McDonald's, Apple, dificilmente vai dar problema. Tá? São blindadas? Não são blindadas. Né? Toda empresa pode ter seus problemas lá. A gente vê isso com a Sony, a gente vê isso com outras empresas, com a Philips, né? Quem conhece os televisores da Sony, quem conhece os televisores da Philips, sabe do que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Uma excelente segunda-feira, tá? Que venhamos a ter um bom início de semana, tá? Que essa semana, para quem está acompanhando aqui, me acompanhando, é fundamental. É fundamental, porque dia 1º de junho começam as tarifas de Donald Trump. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus. Uma boa segunda-feira a todos.